é tudo muito mais tranquilo. Questão até de para monitoria, essa revisão aqui ser mais rápida mesmo e tal. É bem mais tranquilo, podem ficar mais calmos. Essa parte aqui, vocês estão conseguindo ver? A minha tela. Não sei se eu não estou ouvindo vocês. Ah, enfim, agora é bem mais pontual. Essa parte de complicações, ela vem em vários tópicos, né? Então, assim, eu fui realmente no que precisa saber. Eu cortei muita coisa, que é mais para revisar mesmo, né? Então, assim, questão de fisiopatologia, das coisas, enfim, não peguei. Para esse tópico, não vejo como importante, tá? Para a prova. Vamos começar falando da retinopatia diabética. É a principal causa de cegueira não traumática. Ela tem um início assintomático. A gente só vai, esse meu paciente vai ter uma clínica quando essa condição, essa doença dele já tiver um pouco mais avançada, tendo no caso essa complicação dele. Principais fatores de risco: tempo de doença, descontrole glicêmico, essa, essa, como falam o termo de matemática, quando multiplica, enfim, tempo de doença pelo descontrole glicêmico. Essa interação, que é basicamente o que vai gerar essa, essa doença. A gente vai falar um pouco ali sobre também o tempo para a gente começar esse rastreio, e tem tudo a ver com essa interação de tempo de doença. Hipertensão, nefropatia diabética, porque são pequenos vasos, assim como quando eu fizer esse fundo de olho, eu vou ver esses pequenos vasos também. Então, essa lesão costuma vir acompanhada. Ou melhor, não é difícil vir acompanhada. Clínica, esse meu paciente vai ter um déficit visual. Vai começar a ver manchas no campo visual dele, vai começar a ver ter uma visão um pouco mais distorcida, baixa acuidade visual, né? Fisiopatologia, microangiopatia, que vai isquemiar, fazer neovascularização, pequenos aneurismas, enfim, esses aneurismas podem se romper, causar hemorragia, exudatos, ele vai ter um aumento da permeabilidade, que pode causar esses exudatos também, esse extravasamento para fora dos vasos, esse edema macular. Essa hiperglicemia faz essa lesão, que vai aumentar esse VEG e vai fazer essa neovascularização, estimular essa produção de novos vasos. Só para dar uma passada mesmo, achei que eu nem tivesse colocado, mas já que eu coloquei, vamos falar. Diagnóstico e rastreio. Fundoscopia, retinografia, angiofluorescenciografia. Fundoscopia, na esmagadora maioria das vezes. Esse screening, esse rastreamento, a gente vai fazer quando? Esse meu paciente, quando ele tem um diagnóstico de DM1, que a gente já comentou, é um paciente que já está, o tempo de exposição dele, o descontrole glicêmico, a hiperglicemia, né, ele vai estar no estado de hiperglicemia, no caso, mas ele está há pouco tempo exposto a essa hiperglicemia, então é um paciente que eu vou começar a fazer esse rastreamento nele quando ele tiver uns 5 anos de diagnóstico. Eu começo a fazer esse rastreio. O DM2, eu não sei há quanto tempo esse meu paciente já vem nesse estado de hiperglicemia. Provavelmente é um quadro que já vem mais arrastado. Então, esse meu paciente já está exposto a isso há muito mais tempo. Então, eu já faço esse screening nesse meu paciente assim que eu tiver o diagnóstico de DM2. Perfeito? Gestantes, eu vou fazer no pré-natal a cada 3 meses e depois de 1 ano do parto. Durante o pré-natal eu faço por trimestre. Eu vou tocando aqui assim, aí vocês me sinalizam se vocês tiverem dúvida, tá?
porque eu acho que é mais pontual mesmo, enfim, o que vocês estão me falando. O que a gente pode achar, só para ficar familiar aí para vocês, o que a gente pode encontrar de achado nesses exames da fundoscopia, enfim, microaneurismas, que é o sinal mais precoce dessa lesão microvascular, né? Macroaneurismas também podem aparecer, hemorragias retinianas, quando esse aneurisma se rompe, ou se por alguma lesão, uma injúria mesmo, antes de aneurisma, enfim. Esse edema, exudato, desse extravasamento, tudo. E essas manchas algodonosas são as imagens que formam, né? Quando você olha essa fundoscopia. A gente vai ter dois tipos. A retinopatia, primeiro que eu vou falar, da retinopatia diabética não proliferativa. Quando eu pego um paciente e eu faço a fundoscopia dele, e eu já consigo identificar esses microaneurismas, que são as lesões que eu comentei ali atrás, que aparecem logo no início, e esse meu paciente é um paciente diabético, eu já posso dar diagnóstico de retinopatia diabética não proliferativa para esse meu paciente. Para eu dar um diagnóstico de retinopatia não proliferativa grave desse meu paciente, que dá não proliferativa é o mais importante aí para se saber, eu vou usar essa regra do 4, ou 2, ou 1. Esse meu paciente tem que ter hemorragia ou microaneurismas nos 4 quadrantes. Tem que ser difuso isso. Eu tenho que ter lúpus com salsichamento venoso em 2 quadrantes. Ou então, anormalidade microvascular intrarretiniana em um quadrante. Uma dessas condições, 4, 2 ou 1. Mas para a gente poder falar um pouco dessa condição. Pode repetir de novo, por favor? Claro. Para eu poder fechar, dar um diagnóstico de retinopatia diabética não proliferativa no meu paciente, basta que eu encontre microaneurismas na retina dele. Se o meu paciente for diabético, óbvio. Eu já posso fechar esse diagnóstico. Mas eu só vou considerar essa retinopatia diabética não proliferativa grave se eu tiver um desses 3 casos: hemorragias ou microaneurismas presentes nos 4 quadrantes. Aí eu já considero, eu vou pegar minha fundoscopia e dividir em 4 quadrantes, igual a gente faz em abdômen, mama, dessa maneira. Se eu tiver hemorragia ou os microaneurismas presentes difusamente nos 4 quadrantes, eu posso falar que esse meu paciente tem uma retinopatia diabética não proliferativa grave, que é quando se intensificam os tratamentos, que é onde eu tenho que, não posso esperar, eu já tenho que intervir, entendeu? Que é na retinopatia diabética não proliferativa grave. Então, nessa primeira condição, que seria a regra ali, 4, 2 ou 4 ou 2 ou 1. Ou hemorragia e microaneurismas presentes difusamente nos 4 quadrantes, ou esses lúpus com salsichamento venoso presente em 2 quadrantes, ou anormalidade microvascular intrarretiniana dentro da própria retina presente em um quadrante. Basta que seja um. Vocês não vão ter que avaliar a fundoscopia, enfim, se tiver algo, se algum achado que eles vão descrever, enfim, acredito, não sei como funciona o OSCE, mas acredito que passe bem longe disso também. Peguei. Obrigada, Arthur. Nada. A retinopatia diabética proliferativa. Eu vou classificar ela como inicial ou de alto risco. A inicial, basta que eu tenha neovasos sem critérios de alto risco. Eu só vou ter uma angioneogênese acontecendo ali, e eu já sei que esse meu paciente está tendo uma retinopatia diabética proliferativa. Agora, se esse meu paciente tiver critérios para alto risco, que são esses aqui, neovasos em um ou mais de uma área do disco óptico, ou neovascularização associada à hemorragia. São achadinhos assim bem chatos, mas só para a gente poder falar um pouco mais sobre isso e saber se eles citarem algum achado, alguma coisa. Eu acho que é interessante vocês terem em mente, mas não se desesperem com isso.
da gente poder diferenciar os dois aqui. Guarda só que tem essa regra do 4, 2 ou 1, hemorragia, microaneurismas. Tem microaneurisma, eu já vou pensar ali na retinopatia diabética, não proliferativa. Agora, se falou que tem neovasos em mais de uma área do disco óptico, neovascularização associada à hemorragia, já te traz para essa proliferativa, de alto risco. O edema macular, vai ser esse pensamento retiniano, exudato duro, edema retiniano, são esses outros achados que a gente pode ter. Para ficar, quando vocês já chegarem lá, se tiver alguma coisa, já terem escutado algo sobre, estarem familiarizados. Tratamento. Basicamente, todas as complicações aqui, não vou falar todas, que eu posso estar esquecendo de alguma aqui agora, mas todos as tratamentos de todas as complicações a gente vai entrar com mudança de estilo de vida, reeducação alimentar, exercícios frequentes, cessar tabagismo nessas complicações microvasculares é muito importante, tratar a obesidade também. A gente tem que fazer um controle lipídico desses pacientes, controle glicêmico, óbvio, e também controle das demais comorbidades, né? Nefropatia, hipertensão também, que é uma comorbidade bem significativa nesse caso. Esse é o tratamento base. Tratamento específico para retinopatia: fotocoagulação a laser, antiangiogênicos, vitrectomia, crioterapia. Fotocoagulação a laser e fé. Mas principalmente não esquecer da mudança de estilo de vida, tratamento base. Esse é indispensável. Acompanhamento a gente vai fazer da seguinte forma: semestral para leve, quadrimestral para moderada e trimestral para retinopatia não proliferativa grave, que é daquela que a gente falou aqui, ó, do 4, 2 ou 1. Conforme a gravidade foi aumentando, o tempo foi diminuindo. Foi retinopatia? Seguir aqui. Nefropatia diabética. Presente em 20 a 40% dos diabéticos, é a principal causa de diálise. Fatores de risco: descontrole glicêmico, hipertensão, obesidade e medicações nefrotóxicas, enfim, outras toxinas. Microalbuminúria, agora a gente vai falar do critério diagnóstico. Microalbuminúria, ou por urina de 24 horas, ou spot urinário, vai sempre preceder a queda da taxa de filtração glomerular. Eu já vou começar a ter essa perda pequena de albumina antes de ter uma queda significativa na taxa de filtração glomerular. Vou pedir também ureia e creatinina e jogar. Vocês estão no sexto, né? No sétimo tem nefro. Esse CKD-EPI é uma calculadora. Você vai pegar os valores do exame, você joga nessa calculadora, é de aplicativo de celular, tem até algumas outras lá também. Tem também, para você avaliar essa função renal, tem também, eu estou apontando para o monitor, vocês estão vendo, mas tem também, nessa calculadora, como você colocar também a cistatina C, para outras fórmulas. Então, são marcadores para você avaliar a função renal mesmo. Rastreio, mesmo esquema. DM2, tive o diagnóstico, eu já vou fazer o rastreio até agora, de retinopatia e agora nefropatia. DM1, mesma coisa, e depois de 5 anos de diagnóstico, faço o rastreio também de nefropatia, assim como de retinopatia. Foi tratamento. Mesma coisa que eu falei com vocês, tratamento base, não vai mudar. Mudança de estilo de vida, que vai ser reeducação alimentar, exercício, cessar tabagismo, tratar a obesidade, controle glicêmico, que é muito importante, controle lipídico também, e controle de comorbidades. Tratamento específico. Na nefropatia,
eu preciso, indispensavelmente, garantir que esse meu paciente vai ter esse controle glicêmico. Porque senão, a porteira está abrindo e a boiada vai passar cada vez mais. Então, eu preciso que esse meu paciente faça esse controle. Por ele estar falando de rim, a gente vai estar falando de polemia, enfim, eu preciso controlar a ingesta de sódio desse meu paciente, porque esse meu paciente tem uma taxa de filtração glomerular prejudicada. Então, se eu faço com que se eu deixo esse meu paciente em uma dieta rica em sódio, para além do descontrole pressório, que eu posso interferir, esse meu paciente vai reter muito líquido, né? O sódio a gente associa diretamente à volemia desse meu paciente. Restrição de ingesta proteica, também pelo mesmo motivo, dessa taxa de filtração glomerular do meu paciente. Em casos de difícil controle, encaminhar aos especialistas, cardiologistas e nefrologistas, porque é indispensável que esse meu paciente tenha um controle pressórico. E o nefrologista e o cardiologista consegue manejar melhor nessas condições refratárias e, enfim, guiar melhor essa questão de restrição do paciente, principalmente o nefrologista. Foi aqui de nefropatia, só essa passada por cima. Neuropatia diabética. Sinais e sintomas de disfunção de nervos periféricos em indivíduos com diabetes, após exclusão de outras causas. Esse meu paciente vai ter uma neuropatia, esse meu paciente diabético, e eu vou aceitar essa neuropatia como uma neuropatia diabética a partir do momento que eu excluo outras causas importantes, como hipovitaminoses, hipotireoidismo, infecções, vasculites. Eu tenho que excluir, é um diagnóstico de exclusão. Classificação. Ela vai ser típica ou atípica. Atípica, ela vai ter uma evolução mais crônica, relacionada ao tempo de hiperglicemia, fatores metabólicos, cardiovasculares. Prolongado, vai ser mais prolongado. Atípica, evolução crônica, ela vai ser simétrica, distais e sensitivo-motoras. Ela vai ter distalmente nos membros inferiores, vai surgir de forma simétrica, e vai ter um acometimento sensitivo-motor. A atípica independe do tempo, independe do curso da doença, da diabetes desse meu paciente, ela simplesmente aparece. Monofásica, ou ele fala até também que ela pode ficar flutuando. Né? Vai ter uma dor neuropática, aguda ou subaguda. Não vai ter essa evolução crônica. Não vai respeitar essa simetria. Ok? Dor sensitivo motora relacionado a essa parte motora do meu paciente mesmo, a movimento, enfim. Atípica, que começa com T, típica, evolução crônica, é isso? Perfeito. Beleza. Eu esqueci que eu tô passando rápido, eu esqueci que você não tá conseguindo Não, ver. não, é porque você falou assim, típica, aí eu fiquei, foi um ar de não, mas pensamento. Tá de boa. Obrigada. Polineuropatia diabética típica, evolução crônica. Atípica, aguda ou subaguda. Exato. Surge independe do curso da doença, pode acontecer em qualquer momento. Então vai ter essa relação, essa causalidade com longa exposição a estado de hiperglicemia, enfim. Beleza, obrigada. Teste diagnóstico, aquilo que a gente vê em neuro, para vocês que passaram aí agora, tá mais fresco do que para mim, pelo menos. Diapasão, testar a sensibilidade vibratória desse meu paciente. Vou testar o reflexo também, com martelinho mesmo, normal, exame físico. Sensibilidade dolorosa. Só um bizuí de evitar-se agulha. A gente pode usar palito, caneta, aquilo que a gente já faz mesmo. Exame físico. Teste qualitativo. Teste quantitativo, bioestesiômetro ou neuroestesiômetro. São coisas que eu só
e pela primeira vez agora para fazer montar esses slides. Nunca tinha visto isso na minha vida. Identificam o limiar de sensibilidade vibratória e avaliam o risco de ulcerações. Enfim, para ter essa ideia aí de que existe essa forma da gente avaliar esse risco aí. Mas é exame físico, gente. Exame físico que a gente vai fazer. Você também não vai chegar do nada e levar ele para um biostesiômetro. Ele vai ter que passar pelo seu exame físico primeiro. Diagnóstico possível ou incipiente, se eu tiver um teste alterado. Aqui eu tô falando de teste de exame físico. Só a sensibilidade. Melhor. Só a sensibilidade vibratória está alterada. Então, é um possível diagnóstico ou um diagnóstico incipiente. Definitivo ou confirmado, se eu tiver 2 testes alterados. E um caso já de diagnóstico confirmado de doença avançada ou grave, presença de hipotensão ortostática assintomática ou sintomática. Outras formas de manifestação que a gente pode ter é em sistema gastrointestinal, geniturinário, cardíaco. Gastrointestinal, a gente está falando de lesão de nervo, né, pô? Então a gente vai falar o quê? Que essa inervação do nosso TGI está prejudicada. Então a gente vai ter uma baixa motilidade, pode levar a gente a ter o quê? Constipação, ou então a quadros intensos de diarreia, incontinência fecal. Geniturinário não fica muito longe disso, a linha de raciocínio é exatamente a mesma. Então, o paciente. Perdão, gente, tá difícil aqui. Então, paciente que pode apresentar disfunção sexual, disfunção até esfincteriana ali do controle da bexiga, enfim, uma incontinência também. Cardíaco, taquicardia em repouso, hipotensão ortostática, como a gente já falou lá em cima, que é um sinal de doença já avançada ou grave, baixa variabilidade da frequência cardíaca com respiração profunda. Então, assim, a minha frequência cardíaca vai meio que se manter inalterada ou mudar muito pouco quando eu faço essa respiração mais profunda. Tratamento. Mantém a mesma coisa, mudança de estilo de vida, reeducação alimentar, controle glicêmico, lipídico, controle das comorbidades. E o que eu posso usar de específico para eles eu posso entrar com pregabalina ou gabapentina, fluoxetina, amitriptilina, que são as principais, né? Pregabalina, duloxetina e amitriptilina. E para terminar aqui falando de neuropatia, sempre excluir outras possíveis causas que justifiquem essas alterações. A gente falou lá de hipovitaminose, enfim, lembrar que é um diagnóstico de exclusão. É diabético. Infecção ou ulceração, destruição de partes moles associadas à doença arterial e ou neuropatias em membros inferiores de pacientes com diabetes. Fatores de risco: mau controle glicêmico, doença arterial periférica, neuropatias periféricas, tabagismo. Foi o que eu falei que é muito importante no contexto desses pacientes de complicação da diabetes. Deficiência visual, que a gente já estava falando desse paciente com diabetes, que pode ter retinopatia, mas a própria retinopatia, por exemplo, pode ser um fator de risco para o pé diabético, que é um paciente que está mais propício a se machucar e não perceber, enfim, é um fator de risco. E doença renal crônica. Avaliação clínica. Eu vou seguir daquela maneira que você já veio no ambulatório. Eu vou até colocar aqui o segundo tópico. Busca por úlceras e evidências de perda sensorial. Claudicação, pé de Charcot, vasculopatias, devem ser pesquisadas sempre em todas as consultas. Eu vou sempre pedir para ver o pé desse meu paciente, eu vou ver se ele consegue sentir onde eu estou tocando, tá para cima, tá para baixo, dedo, papapá. Aquele exame físico que a gente já faz, que deve ser feito em todo paciente, toda consulta, no contexto de diabetes. E uma avaliação mais abrangente, tentando identificar fatores de risco para esse meu paciente.
Esse meu paciente tem alguma deformidade no pé? Que tipo de calçado ele usa? Que tipo de trabalho o senhor, a senhora faz? Tentando identificar isso para que eu consiga tentar prevenir fatores que possam me levar a úlceras e amputações desse meu paciente. Essa avaliação mais abrangente, ele cita que deve ser feita pelo menos anualmente. Eu tenho que ter essa diferenciação na minha cabeça do pé neuropático e do pé isquêmico. Esse meu pé neuropático, ele tem um acometimento nervoso, mas ele não tem um acometimento vascular. Então, eu vou ter um pé bem perfundido, que me leva a não ter um pé frio, um pé quente, pulso amplo, eu consigo testar a amplitude desse meu paciente. Uma pele seca, mais suscetível a rachaduras, né, craquelar, o dedo engarra, que é esse tônus, né, da musculatura dos dedos, calosidade desse meu paciente que tá exercitando, tá mexendo o pé dele ali, com as limitações que essa condição leva a ele, mas ele tem ainda essas questões de pele ali. A pele dele não tá fina, como a gente vai ver aqui no pé isquêmico, que vai ser um pé mal perfundido, um pé frio, pulso diminuído, amplitude diminuída do pulso, pele fina e brilhante, aquela pele que é com pouco pelo, quase nenhum pelo, palidez e elevação. Se eu elevo esse meu membro, a gravidade faz com que ele fique menos perfundido ainda, né? Então, eu vou ter uma palidez, cianose também. Testes diagnósticos continuam a mesma coisa, porque eu tenho que testar essa sensibilidade dessa extremidade desse meu paciente. Diapasão, índice tornozelo braquial, para que eu teste a. Eu tenho que ver a pressão, eu tenho que ver se esse membro do meu paciente está sendo bem perfundido. Então, eu vou comparar a pressão. E esse monofilamento é um teste também de sensibilidade. Tratamento, eu tenho que orientar esse meu paciente. Uso de calçados apropriados. Quando esse meu paciente já tem uma úlcera estabelecida, oxigênio terapia hiperbárica é uma possibilidade. Antibiótico terapia, se couber, se for uma ferida infeccionada, enfim. E amputação nos casos que couberem, né? Deve-se instruir o paciente para que ele mesmo inspecione regularmente seus pés, vigiar, porque a ferida desse paciente vai demorar mais para cicatrizar. Às vezes ele não sente, então aquilo ali vai só piorando. Para que ele mantenha uma boa higiene de unhas também e das próprias feridas, para que essas úlceras não evoluam. Até aqui, gente, foi? Quer que volte alguma coisa? É tudo bem tópico mesmo. Se quiserem, eu repito alguma coisa, senão eu sigo aqui. Posso? Tanto finalzinho já. Crises hiperglicêmicas. A gente vai falar da cetoacidose diabética, CAD, e o estado hiperosmolar hiperglicêmico. A cetoacidose vai ter uma evolução mais aguda, que diferencia do estado hiperosmolar, que vai ser uma evolução mais insidiosa. Na cetoacidose, é o meu paciente com diabetes tipo 1A, que vai ter uma deficiência relativa ou absoluta de insulina, ou no caso, como a gente falou, de LADA também, até o tipo 1B, né? O estado hiperosmolar hiperglicêmico. Eu vou ter uma insulina ineficaz, essa minha insulina não tá agindo ali, não está funcionando, como na resistência insulínica, por exemplo. Esse quadrinho é um quadrinho que eu peguei do próprio slide, acho que foi o Vinícius, não sei quem deu essa aula, até coloquei mais um outro aqui na frente. São quadrinhos interessantes para vocês pararem para comparar, sabe? Quando eles derem lá para vocês a questão de valor, como a glicemia. A glicemia na cetoacidose diabética tende a ficar um pouco mais baixa do que no estado hiperosmolar. Esse meu paciente, ele vai desidratar. Ambos vão desidratar, mas esse estado hiperosmolar é porque ele perde solvente. Ele perde muito solvente e esse soluto dele fica muito concentrado, no caso a glicose. Ela fica muito acima do que costuma ficar na cetoacidose diabética. Cetonúria, muito mais presente na cetoacidose diabética, certo? Outra coisa importante, para se ter noção,
bicarbonato e pH. Cetoacidose, a gente vai ter um bicarbonato baixo. Osmolaridade ali também, mas eu acredito que isso não vai cair numa questão, por exemplo, essa questão de osmolaridade. É mais você ter essa noção do pH. Se meu pH na cetoacidose vai ser um pH ácido, bicarbonato baixo, cetonúria mais presente na cetoacidose diabética, e a minha glicemia vai estar alta, mas não vai estar tão elevada como no estado hiperosmolar. Passa ali de 800, fácil. Classificação de gravidade da cetoacidose diabética. A gente pode se guiar. Podem ver que ali pela glicemia não tem como. Principal é o pH e também o bicarbonato. O pH, começar do menor aqui para o maior, o grave, abaixo de 7,0 mesmo, abaixo de 7. Um pH abaixo de 7 já classifica esse meu paciente como um paciente grave. De 7 a 2, desculpa aqui falando, tá fora. De 7 a 7,24, esse meu paciente está numa cetoacidose moderada. De 7,25 a 7,30, esse meu paciente está em uma cetoacidose leve. Foi pH 7,35 a 7,45. E eu vou classificar dessa maneira pelo pH. Importante a gente ver também, eu ter mais uma noção aí do meu bicarbonato, que vai descendo também. Eu posso classificar abaixo de 10, vai ter um bicarbonato menor, e na cetoacidose grave, eu tenho um bicarbonato menor que 10, no moderado de 10 a 14, e na leve de 15 a 18. Oi, gente. Isso aqui é interessante saber, sim. O bicarbonato abaixo de quanto que é gravidade? 10. Tá, Eu obrigada. classifico como grave. Mas o bicarbonato eu uso mais para ter esse parâmetro de repor ou não. Vamos lá. Isso aqui é interessante também. Se eu não me engano, na minha prova caiu uma questão dessa de repor potássio. Primeiro passo, eu tenho que fazer uma expansão volêmica. Vou ter que fazer uma reposição volêmica desse meu paciente. Se eu identifico que esse meu paciente está em cetoacidose diabética, eu vou fazer 100 ml por quilo. Se eu identifico que ele está no estado hiperosmolar, hiperglicêmico, eu faço de 100 a 200 ml quilo. Eu posso calcular aqui, ó, o meu déficit calórico, o meu déficit hídrico, por essa fórmula de 0,6 vezes o peso corporal vezes o sódio corrigido sobre 40 menos 1. 1 menos o sódio corrigido sobre 40. Mas eu acredito também que seja mais para ter uma noção. Acho que vocês estão precisando se agarrar a isso. Insulinoterapia. Ela aí de novo, a famosa. Eu vou entrar com a insulinoterapia em baixas doses. Foi aquilo que eu comentei lá atrás. Esse meu paciente que está vindo de um estado hiperglicêmico bem significativo, que levou ele a uma cetoacidose, né, ou nesse estado hiperglicêmico, hiperosmolar, provavelmente a glicemia dele é até maior do que na cetoacidose. Esse meu paciente está vindo ali, o organismo dele está acostumado com essa glicemia muito alta. Eu não posso, de forma alguma, abaixar repentinamente essa glicemia desse meu paciente. Pode ter muitas repercussões, inclusive fatais. Eu acho que eu não coloquei aqui da mielinólise contida, mas é uma condição exatamente tipo que eu vou tipo edemaciar a ponte do meu paciente se eu faço essa mudança brusca de osmolaridade nele. Então, as minhas doses de insulina vão ser baixas, 0,1 unidade por quilo. Vou fazer intravenosa em bolos. E depois eu mantenho 0,1 quilo hora. Eu faço uma dose de ataque e depois eu mantenho essa minha insulinoterapia. Foi potássio. E aí,
merece uma atenção maior. Se o meu potássio estiver abaixo de 3,3, eu não vou iniciar a minha insulinoterapia. Eu vou ter que corrigir esse potássio. Eu vou começar fazendo de 10 a 20, até que esse meu potássio, de 10 a 20 milimol hora, até que esse meu potássio atinja 3,3, para eu poder começar a minha insulinoterapia. Se esse meu potássio estiver acima de 5, ok, eu mantenho, começo a minha insulinoterapia e mantenho uma checagem regular desse meu potássio a cada 2 horas. Se ele tiver de 3,3, entre 3,3 e 5,2, eu vou adicionar de 20 a 40 milimol a cada 1 litro que eu fizer de reposição para esse meu paciente, de KCL. No caso, né, eu vou fazer 20 a 40 milimol de KCL para cada litro que eu infundir nesse meu paciente. Meu objetivo é manter entre 4 e 5. Então, se tiver abaixo de 3... uma dúvida. Esse de 3,3 e 5,2, você pode colocar insulinoterapia já ou tem que esperar chegar no 5,2? Pode? Não, tá bom. Não. Abaixo de 3,3 eu não começo a minha insulinoterapia. Mas se eu já tiver no 3,3, eu começo. Eu começo e faço esse esquema de para cada 1 litro de soro que eu infundir de líquido que eu fizer nesse meu paciente, eu vou colocar de 20 a 40 milimol de KCL. Até que eu chegue de 4 a 5. Tá bom, obrigada. Quando eu tenho menos de 3,3, eu faço 10 a 20 miligramas? Milimol. Milimol por litro também? Não, a cada hora. Até atingir 5? 3,3. Não. Hã? Não, até atingir 3,3. Aí eu vou ter que ficar repondo. Aí eu aumento a dose para 20 a 40. Mas aí não vai ser por hora, vai ser a cada litro que eu infundir nesse meu paciente. Tá, é uma escadinha. Eu começo fazendo 10 a 20 milimol por hora de KCL. Até nesse meu paciente que está abaixo de 3,3. Vou lá e faço então 15 milimol por hora. Tá. Esse meu paciente chegou a 3,3. Tá liberado, eu começo a minha insulinoterapia. Tá. Aí, nesse momento, eu pego e mudo ali de 20 a 40 milimol de KCL por litro que eu infundi nesse meu paciente. Tá. E se ele chegando ali a 3 acima de 5, eu vou só ficar vigiando ele a cada 2 horas. Eu quero deixar ele ali entre 4 e 5. Pelo menos entre 4 e 5, ok? Bicarbonato. Não é usual que se reponha bicarbonato, né? Até já ouvi em alguma aula, que eu não vou lembrar agora qual, falando que o repor o bicarbonato é meio que uma medida heróica que você faz. Então, assim, é meio que realmente o último caso. Olha só, o pH do cara, se ele chegar abaixo de 6,9. Então, assim, realmente já não é bem complicada a situação. Então, nesse caso, pH menor que 6,9, 50 milimol. Foi? E eu posso repetir depois de 2 horas. Aqui eu acho que fica mais visual. É também um quadro que eles colocam sempre nas aulas. Primeiro passo, reposição volêmica. Eu preciso fazer líquido para esse meu paciente. Depois, insulinoterapia. Mas para eu fazer a minha insulina, eu tenho que ver se o meu potássio está abaixo ou acima de 3,3. Abaixo de 3,3, eu vou ter que fazer aqui, ó, de 10 a 20 milimol até que eu atinja o 3,3. Se não tiver, eu já entro direto com a minha insulina. Ele, entre 3
3,3 e 5,2, deixa eu ver onde está aqui, ó. Aqui, se o potássio sérico entre 3,3 e 5,2 milimol por litro, eu vou adicionar 20 a 40 milimol de KCl em cada litro de líquido que eu fizer intravenoso nesse meu paciente, objetivando manter o potássio entre 4 e 5. E o bicarbonato é isso, menor que acima de 6,9 eu não faço nada quanto ao bicarbonato. Chegou em menor que 6,9, eu faço 50 milimol. E posso repetir depois de 2 horas. Eu acho que daqui era bem isso, gente. Esse aqui foi bem mais rápido dessa parte aqui. Eu posso falar para vocês passarem um olho nessas questões aqui de principalmente diagnóstico dessas outras complicações. Dá uma olhada nessa diferenciação das crises hiperglicêmicas, da cetoacidose, do estado hiperosmolar, essa diferenciaçãozinha, e a condução da cetoacidose. Te cortando Pode rapidinho, falar. eu acho que só uma coisa que você não falou, que talvez seja importante a gente levar para a prova, é a questão do sódio baixo ou do sódio alto, só para saber se dá soro fisiológico 0,9 ou 0,45. Perfeito. Ó, vamos ver aqui. A gente vai fazer essa reposição volêmica desse meu paciente. Administrar de 1.000 a 1.500 ml por hora de soro fisiológico 0,9%, né, no caso, o soro fisiológico mesmo, nas primeiras 2 horas. Avaliar o sódio corrigido. Alto ou normal, eu vou botar 250 a 500 ml por hora de soro 0,45, dependendo do estado de hidratação. Eu vou ponderar essa quantidade que eu vou fazer, de 0,45. Se esse meu sódio estiver baixo, eu mantenho 0,09. Oi? Sim, sim. E assim que eu atingir de 200 a 250, cheguei nessa faixa, que a glicemia não vai ser igual, não é igual a pressão arterial, né? Que a gente vai, bate o martelo, tá esse valor. Ela tá esse valor agora. Se você olhar daqui 5 minutos, ela já vai ter mudado. Não que a pressão não tenha mudado, mas a glicemia ela muda bem mais assim, né? Então, quando chegar nessa faixa, eu vou trocar o soro fisiológico, eu vou colocar o soro glicosado. Ah, beleza. Obrigada. Para que eu não deixe que essa glicemia desse meu paciente, eu não tirei ele de um estado de hiperglicemia e coloquei ele no estado de hipoglicemia. Aqui eu tentei sintetizar um pouco mais essa questão do potássio, principalmente, que foi o que eu foquei, para tentar deixar um pouco mais claro. Mas esse quadro aqui resume tudo. Tá? Aonde põe o soro glicosado? Oi? Aonde coloca o soro glicosado? Quando a glicemia desse meu paciente abaixar e eu tiver uma glicemia de 200, 250. Tá, obrigado. E aí, gente? Arthur, só uma dúvida. No caso de CAD, que o diagnóstico é feito com glicemia maior que 250, né? Mas que não atinge ali é muito, muito alto, né? Mas se um paciente vem com o CAD 250, a minha reposição volêmica, eu já posso entrar com soro glicosado? Ou eu tenho que fazer primeiro o fisiológico nesse esquema e depois o glicosado? Não, você entra primeiro com soro fisiológico. Rapidinho, uma outra coisa, as paradas do diagnóstico, eu vou ter que pedir também uma gaso para ele, tá? Porque eu tenho que avaliar o pH dele. Eu vou ter que pedir uma gasometria.
Mas dificilmente esse paciente vai chegar para você com cetoacidose diabética com 200. Pode ficar tranquilo. Ah, beleza. Pelo menos de 400 para cima. Show. Deixa eu até olhar aqui de novo. A parte da insulina a gente também altera aqui, ó. A gente estava fazendo 0,1, a gente fez em bolos, né? Depois a gente manteve a infusão aqui, ó, do intravenoso. A gente vai verificar a glicemia a cada 1 ou 2 horas, no caso de cetoacidose. Quando a glicemia cair para 250, 300, eu vou reduzir a infusão de insulina para 0,05. E eu vou manter essa minha glicemia entre 150 e 200, até a resolução. Trocando o meu soro para o glicosado. Beleza, obrigada, Arthur. Eu vou fechar aqui para ver também se alguém mandou alguma coisa. Mas eu acho que